O meu nome é Jesualdo Lopes, nasci em Lisboa, fui criado em Odivelas e atualmente resido em Londres, entre Londres e Lisboa. E trabalho com cinema, sou licenciado em cinema, trabalho com curadoria também. Este ano fiz curadoria do programa público da exposição Chorus in Memory of Flight, do Julian Knox, no CAM, da Gulbenkian, e também também me considero organizador comunitário junto à comunidade, as comunidades onde eu pertenço. E com esta palestra, com esta conversa, no caso, eu queria falar sobre arquivo, que é meio que a minha nova paixão. Arquivo. O que é arquivo? Como é que podemos arquivar as nossas próprias histórias? E acho que o ponto de partida para mim é que como é que nós, pessoas negras e queer, preservamos as nossas vivências, o que lembramos e o que podemos ainda imaginar. Já agora, uma parte, eu sou muito geração Z, então as minhas notas estão no meu telemóvel, não trouxe papel. Vamos preservar o planeta. Então, se olhar para o telemóvel, são as minhas notas. E de que maneira é que a criação de espaços de memória, tanto digitais, comunitários e afetivos, podem ser guardados de certa forma e contados e passados para as próximas gerações através de nós. Então, eu, como Pedro referiu, sou fundador do coletivo The Black at the Bay Project. Comecei o coletivo durante os meus estudos em Leeds e basicamente o coletivo serve para enaltecer artistas negros LGBTQIA+, emergentes. Começou primeiro em Leeds, que era onde eu estava sediado, depois veio para Lisboa, foi onde eu cresci, e agora tentamos fazer meio que uma união da diáspora, independentemente de onde passarmos, seja em Paris, seja em Londres. Já tivemos colaborações com pessoas também em países africanos ou países das Caraíbas, tanto em Nigéria, Jamaica, Barbados, também do Brasil. E com o coletivo nós temos vários projetos. O maior e o principal de momento, ou um dos maiores e um dos principais de momento, é com a Kizomba. Portanto, nós fazemos aulas de Kizomba para pessoas queer, num espaço seguro, fugindo um bocado da heteronormatividade que a dança traz, como qualquer outra dança de partner dance, seja salsa, seja compa, seja zouk. E começámos esta aula em Londres porque apercebemos que havia uma demanda, o que foi curioso para mim, porque eu não sabia que em Londres conheciam Kizomba, porque é uma coisa palopa, então não estava a associar. Mas tem corrido bem, tem sido interessante ver de que maneira é que a comunidade interage com espaços sóbrios também, de que maneira é que a comunidade se movimenta durante o dia, fora de club nights, fora de festas, fora sem uso de substâncias e etc. E tem sido também interessante ver a necessidade e o quão as pessoas prezam esses espaços para conhecerem outros de uma maneira mais profunda. E então temos feito cursos intensos de 6 semanas, está a acontecer agora por acaso em Londres, todas as sextas-feiras, e depois no final fazemos sempre um evento maior, mais aberto às pessoas, e também fizemos também uma mini residência em Lisboa em 2024, a primeira aula de beleza, no Caixo de Dré, que para mim foi algo muito importante, tendo em conta toda a história do beleza e sendo um dos maiores, ou tipo, se não o primeiro, ou mais antigo, a mais antiga discoteca africana em Lisboa. E também pensando, eu como pessoa afrodescendente, o tipo de artistas que vão à beleza, artistas que os meus pais ouvem, que as minhas tias ouvem, e ter tomado conta daquele espaço com a narrativa queer e negra foi algo importante, eu sinto. E também um projeto que eu não posso deixar de mencionar é o The Black At Moses, que é uma residência que nós fizemos em parceria com o Retiro de Yoga em Valdemozes, no Concelho de Oleiros, distrito de Castelo Branco, em 2022, onde basicamente convidámos entre 8 a 10 artistas negros emergentes da área metropolitana de Lisboa para irem 4 dias sem internet, sem rede, só nas montanhas, a gosto, interagir, falarmos, imaginarmos coisas. E foi muito interessante também ver,
porque aquilo foi tipo na fase inicial do coletivo, então eu também não tinha muita noção de onde é que eu queria levar, qual era o trajetório que eu queria seguir. Então, reunir aquelas pessoas e entrevistar cada uma delas e tentar entender onde é que elas estavam naquela altura com as suas práticas criativas e ver onde é que elas estão agora, hoje em dia, foi algo também muito importante, muito especial, muito necessário, sair da cidade, ter essa experiência que nem sempre é alcançável, principalmente para pessoas da periferia e filhos de imigrantes. E estamos a tentar trazer de novo, mas acho que agora implica outros custos também, para que seja de uma maneira mais sustentável, porque o coletivo no início, e tem sido até agora, tem sido muito à base da comunidade e da força da comunidade, mas chega a uma altura também que, para que seja duradouro, tem que ser sustentável, senão muitos burnouts acontecerão. E pronto, o trabalho também com o London LGBT Community Center, onde basicamente giro o calendário de eventos e é também o sítio onde eu aprendi, tenho vindo a aprender muito e tenho vindo a inspirar muito para trazer certas iniciativas para Lisboa, que acho que acaba por acontecer com muitas das minhas práticas criativas, ver o que é que está a acontecer lá fora, adaptá-las ao contexto local, ver o que é que também está a acontecer aqui, que muitas das vezes eu quando morava aqui pensava, ou tipo, quando fui para Londres primeiro, pensei, quem me dera que houvessem estas conversas, tipo, em Lisboa e em Portugal, e não há, e tipo, na realidade há, mas a linguagem é diferente, o contexto é diferente, então é aprender a adaptar-me. Esta imagem aqui foi de um takeover que fizemos no Tate Modern no ano passado, em março de 2024, em que a temática era o sul de Londres, e o sul de Londres, posso dizer que equivale à linha de Sintra, em Lisboa, que é a zona mais negra do país e da cidade. Então, nós estávamos a enaltecer e a dar plataforma a artistas negros queer, sediados ou originais, nascidos no sul de Londres. E, além disso, também estou envolvido com o Black Culture Archives, que foi onde... ainda não. Black Boys Look Blue, que é um projeto de histórias orais que vem... A ideia surge em 2019. Surge até antes do The Black and the Berry, na verdade, porque cinema é a minha prática, no final das contas, é tipo o que eu amo e quero fazer ainda mais. Que basicamente junta histórias orais de uma geração, da geração atual negra queer de Portugal, olhando principalmente para homens negros ou para pessoas que tenham tido vivências ditas masculinas, de homens, em algum ponto da sua vida. E basicamente falo com estas pessoas, tento juntar a sua trajetória e armazená-la para que depois seja usada para pessoas que mais logo, daqui a uns anos, daqui a umas décadas, queiram usar. E isto é meio que baseado também numa exposição que eu vi em Londres chamada Making a Ruckus, que eu vou mencionar mais logo, que é inspirada no único arquivo e no maior arquivo negro queer da Europa, fundada pelo Jamu X e o Topher Campbell. E havia uma secção na exposição em que era tipo só entrevistas de pessoas de uma geração mais velha, em que estavam a falar, estavam a contar as suas experiências de coming out, de dating, sexualidade e tudo mais em Londres. Penso que nos anos 80, anos 90. Então queria fazer este projeto, a ideia para este projeto surgiu de maneira a registrar essas histórias, não só em Lisboa, tanto que idealmente eu quero registrar as histórias de homens negros queer que não moram em Lisboa, que moram noutras cidades, porque sinto que também acabamos por descentralizar muito as histórias, o foco na capital. Então quero ver histórias de pessoas, de homens negros queer do Alentejo, do centro, do norte, das ilhas, mas o que requer também alguns recursos. Então, mas estamos a trabalhar para isso. Okay.
o Black Pride, que é uma versão alternativa e pessoalmente sim, mais intencional do Pride, em semelhança a outras festividades que existem, por exemplo, no Reino Unido, o UK Black Pride, que é o maior do mundo, que é o maior Pride para pessoas afrodescendentes, africanas, asiáticas, etc., do mundo. Em começámos este projeto na Cova da Moura o ano passado, em parceria com a Buzz of Tempo de Zona e com a coletiva Afrontosas. Na Cova da Moura, por razões óbvias, por a Cova da Moura representar um lugar de resistência para a comunidade negra em Portugal, independentemente de onde as pessoas vivam, seja em Lisboa, seja no Porto, seja no centro, Alentejo, Ilhas, sim, carrega muita história e acabamos por criar um espaço intergeracional, intencional, interseccional. Tínhamos as tias ali a passar, a pensar, a ver o mural e pensar tipo, ok, a perguntar o que era, as crianças a correr também, toda a gente, pessoas da comunidade da Cova da Moura que se calhar não estão expostas a pessoas queer que se calhar no início estariam meio que... Qual é a palavra que está a faltar? Não sei, se calhar não estariam tão à vontade à partida, como muita gente pensa também, que são pessoas, podem ser pessoas mais fechadas, mas que acabou por literalmente ser o contrário. Tipo, toda a gente tem união, a comer cachupa, a ouvir música, a dançar, tipo, melodia. E este ano também tivemos a segunda edição, que foi ainda maior porque tivemos uma programação extensa durante um mês. Está a passar. Tivemos uma programação durante um mês que incluiu uma roda de samba, incluiu meio que um takeover na Marcha do Orgulho de Lisboa, também uma oficina de cartazes que depois lançou a marcha, visionamento do filme do Black Boys Look Blue, uma espécie de soft launch, e acho que um workshop de mitologias queer, apresentado por Rod. E como eu estava a referir há bocado, o meu interesse por arquivo surge quando me junto ao Black Culture Archives, em Brixton, que é o arquivo negro do Reino Unido, sediado em Brixton, no sul de Londres, que também tem uma história, se comparar com sítios, se calhar, a Cova da Moura, de Londres, em que basicamente fizemos várias ativações durante o ano sobre a comunidade negra no geral. E no início pediram-nos para fazermos uma proposta de eventos que queríamos que fossem, ou de projetos que achávamos que fossem relevantes para o arquivo. E eu sugeri fazermos as tais histórias orais, a entrevistar uma geração mais velha, principalmente porque eu pessoalmente sinto que no Reino Unido é muito mais fácil eu encontrar referências de uma geração, se calhar, da geração ainda mais velha do que a geração dos meus pais, de pessoas queer negras, do que aqui. Então, tanto que o projeto, depois, todo o título e toda a premissa era entrevistar a primeira geração out, a primeira geração assumida do Reino Unido. Portanto, isto foi tipo... E essas vivências deles eram por volta dos anos 60, anos 70, que era quando eles estavam tipo, na adolescência, a casa dos 20. E é isso. E a partir desse projeto surge também a ideia das histórias orais para o Black Boys Look Blue. E a partir daí também surge o ADN, o Arquivo Digital Negro, que é um projeto que eu tenho andado a desenvolver há coisa de 2 anos e que foi ativado durante a programação da exposição onde eu trabalhei no CAM, em abril,
com um takeover chamado Memória de um Futuro Presente, em que basicamente registávamos a presença de pessoas negras que visitavam a Gulbenkian durante 2 dias específicos para ver a exposição, ou tipo, só que estariam lá no espaço, só por acaso, para registar as suas identidades. Não só visitantes, mas também trabalhadores. Chegámos a fotografar uma segurança, 2 seguranças acho eu até, conversar com cozinheiros, jardineiros, etc. E isto, a ideia é ter uma nova plataforma de arquivo, meio que à semelhança com o Ruckus, do Jam X e do Topher Campbell, focada em experiências lusófonas, negras e queer. Lusófonas aqui porque queria expandir também além de Portugal. O foco principalmente em Portugal, porque eu sinto que não há grande coisa aqui. Se olharmos para o Brasil está tipo séculos à nossa frente. E, again, surge pela necessidade de contar a nossa própria história, não só por medo de a alterarem, mas principalmente de a esquecerem. O facto de nós não termos referências, não conseguirmos evidenciar pessoas, momentos que tenham acontecido há pelo menos 20 anos atrás, é meio assustador, mas também é interessante saber que muitos desses primeiros momentos estão a ser vividos em Lisboa e em Portugal. Nós estamos a vivê-los, basicamente. Eu, os meus amigos, que se calhar há 10 anos atrás nem sequer imaginaríamos um Black Pride acontecer, muito menos na Cova da Moura, muito menos fora do centro de Lisboa. Porque eu também acredito que o timing. Acredito que arquivar é um ato de amor e de resistência, um ato simples, sem necessidade de recursos extensivos, olhando para a galeria dos nossos telemóveis. É um exemplo que eu uso sempre. As pessoas pensam que arquivos são tipo livros extensos, com uma bíblia basicamente, cheio de pó, em bibliotecas muito inacessíveis, que podem ser, não vou dizer que não são, mas também pode ser algo muito simples como a galeria do nosso telemóvel. Se tirarmos uma foto a esta sala, daqui a um ano pode não ser uma sala preta, pode ser uma sala branca, e isso é um arquivo porque evidencia que a sala chegou a ser preta at some point. E nesta pesquisa eu tenho tentado entender e tentar ter conversas destas, principalmente com amigos que trabalham com arquivo ou pessoas que entendem mais de arquivos, sobre a ética, o contexto e o poder, principalmente numa era digital, porque com a evolução das redes sociais torna-se também complicado evidenciar ou rastrear a origem de certas linguagens, certos maneirismos, certos costumes. E um exemplo que vem à cabeça é a cultura do ballroom, por exemplo, em que a linguagem criada por pessoas pretas trans é agora considerada linguagem geração Z, linguagem TikTok, etc. E muitas das pessoas que se calhar no seu dia-a-dia literalmente seriam tipo, pessoas transfóbicas, nem sequer consideram o facto de essas pessoas terem criado esse tipo de linguagem para se protegerem ou como uma forma de resistência. E a minha questão aqui, agora, isto é tipo uma pergunta aberta, que é o que é que as pessoas também consideram um arquivo vivo, no meu entender. Um arquivo vivo acaba por ser, por exemplo, literalmente pessoas, histórias orais, pessoas estarmos aqui, eu agora tipo, estar a contar a história do meu coletivo, da minha trajetória, eu acho que acaba por ser um arquivo vivo e estarem a registrar literalmente, tipo, este momento todo, para mim, é um arquivo vivo. Mas isto é uma pergunta meio que aberta para quem quiser responder. Uhum. Uhum. Yeah.
Uhum. 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 Concordo 100%. Um, concordo 100%. E é isso, algo sempre em transformação. Tipo, yeah. Hum, uhum, 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 uhum. Pois, pois. Yeah. Uhum. Sim, sim. Isso é muito real. Isso até foi uma coisa que é um pensamento que eu tenho constante, porque usando o The Blackberry como exemplo, a nossa presença maioritariamente era só no Instagram. E então eu tinha sempre a questão do género. Porque há dias, ou às vezes, tipo, que o Twitter ou o Instagram tipo, para de funcionar durante umas horas. E eu fico a pensar, se o Instagram acabasse amanhã, o coletivo acabava. A não ser as fotos que eu tenho no meu disco externo, tipo, os registros de eventos que temos feitos desde 2021, seriam a prova de que o coletivo existiu. Mas toda a comunicação e toda a interação com a comunidade não haveria evidência de que isso existiu. Daí também ter criado o site, mas again, também vai dar ao mesmo, que é se não sei como é que se diz, o domain do site, tipo, sim, sim, se não é pago desaparece, se acabar também amanhã, é isso, é isso. Pois, sim. Hum, É desprovido no fundo estares a dizer, porque as pessoas que são donas, muito especificamente, dessas redes, não é, como nós sabemos, cada vez mais se posicionam dentro de estruturas que são radicais no mau sentido, não é? No sentido sim, oposto, que são de autocracia, que sim, são sim. de um exagero enorme em termos de um Uber capitalismo, não é? Por isso, será que nós, também me questiono isso, não é? Nós utilizamos as redes, estamos completamente agarrados a essa situação, mas como é que depois conseguimos também nos mantermos fiéis aos nossos princípios sociais e políticos dentro dessas mesmas redes sociais, não é? Sim, porque é isso, como estás a dizer. Esses donos acabam também por. E essas políticas acabam por também. Prejudicar comunidades marginalizadas, como eu referi, porque a maneira que funciona, por exemplo, again, usando o da BlackBerry no Instagram, às vezes fazemos um post ou partilhamos um post e estamos shadow banned, que é basicamente tipo, o nosso post não está a chegar a quem segue, em vez de ter um reach muito maior para quem nos segue ou para quem não nos segue também, é tipo chegar a tipo 20 pessoas, com uma conta, por exemplo, com 6 mil pessoas, com 6 mil seguidores. Então acaba por ser meio que tricky porque não sabemos ou temos que pensar maneiras novas de comunicar e de passar esse material e passar essas ideias e iniciar essas conversas.
que é um desafio da realidade, que é um desafio, porque é como é que fazemos isso no digital, principalmente. O problema é que tu mudas para outra plataforma e de repente essa plataforma é logo vendida por outro. Igual. E estás a investir imenso, não é? Porque estamos todos a fazer conteúdo e especialmente neste sentido, não é? Quando estás e que queres comunicar com as pessoas e acabas por nunca conseguir confiar em nada, não é? Pois, eticamente, sim, porque podes estar a fazer esse trabalho todo e a transportar todo o teu arquivo para outro sítio ou para outra rede que seja supostamente mais só que daqui a 2 anos se calhar já é do Meta, não é? Pois, que também é outra questão. Eu tenho 2 vídeos, um do Black Boys Look Blue e outro que é um compilado que ainda não mostrei. Mas basicamente é um compilado do mês do Black Pride que tivemos este ano, desde a abertura de uma exposição no Espaço Santa Catarina até ao dia do Pride, que calhou no dia da independência de Cabo Verde, de 50 anos. Então é muito interessante porque no final da compilação está a comunidade, again, uma geração mais nova de pessoas negras queer a dançar e depois há uma intervenção dos moradores da Cova da Moura que vêm com os batuques e as tias e os tios a dançarem. Então foi uma geração muito bonita, mas o primeiro vídeo vai ser do Black Boys Look Blue. Running around, fishing aboard that light. The moonlight, Black Boys Look Blue. That's why I'm gonna call you. A gente fala sempre dentro da base de invisibilidade, de contar as nossas histórias em decorrência de, né, a falta de money, falta de incentivo no sentido de contar a construção das nossas vivências e ter afinidade com a base das nossas vivências. Mas eu tô num momento um tanto divertido e trazendo a base da afrofabulação para minha vida e tomando posse mesmo disso. Porque além dessa base de construção dessas nossas histórias que a gente já tem, a gente vivencia, experimenta, né, das nossas experiências, eu quero ter o direito de uma coisa que foi me negada durante muito tempo, que a gente pode falar muito sobre isso aqui, mas eu tive durante muito tempo na minha vida uma inviabilidade direta, não sei de onde que vem isso, de sonhar. E sonhar real oficial, não é só aquele sonho no sentido de almejar coisas, pensar, né, futuros, lugares, cheiros, né, experiências, mas eu fiquei, não sei por que exatamente, inviabilizado de sonhar. E durante um período eu tentei entender isso, fui fazer análise, sou uma pessoa analisada durante alguns anos, e fui tentar construir essa ideia dessa base entre sonho e realidade e estudando um pouco sobre essas ideias que têm sido hoje muito presentes nas nossas vidas sobre bases de afrofabulações, me vem isso, eu tô começando a ficar muito uma paixonite gostosa, não só com cinema, mas também com teatro. E eu hoje estou conseguindo estabelecer processos na minha cabeça com memórias que eu nem tive em construir histórias inimagináveis, assim.
para pessoas negras queer. E não sei. Eu acho que eu construiria um mundo paralelo a esse, com vivências completamente distantes dessa realidade aqui, trazendo a natureza, trazendo a ecologia para isso, e como se elas fossem basicamente vocais. Elas são, né? Mas detentoras de todo e qualquer possibilidade de existência, que também são, né? Mas a gente às vezes esquece. Não sei. Acho que a gente tem que sentar e sonhar junto, e criar junto. Mas faria muita coisa. Faria muita coisa. Esse foi o primeiro vídeo. Que é um excerto, como ensinei, do Black Boys Look Blue, que fiz uma espécie de soft launch este ano. Não é o projeto final de todo, de longe. E agora o segundo vídeo vão ser a compilação de 8 minutos do Black Pride deste ano, que começou na Cova da Moura com a construção de cartazes para a Marcha do Orgulho LGBTQIA+, Lisboa, e terminou de novo na Cova da Moura, mas para a celebração do Black Pride e também dos 50 anos de independência de Cabo Verde. I think so too. Agora vamos fazer o quê? Isto é já um clássico do circo. É o coração, o pulmão que bate e respira. Enfim, nós vamos inspirar, vamos ao centro, e quando expirarmos, vamos para fora. Isso é com o coração, isso é com o pulmão. Inspirar. Vamos inspirar. Inspirar. Segunda-feira,
and the Moonlight Black Boys of Blue. E acho que a palavra aqui chave é a palavra boys, porque sim, há pessoas negras que são-lhes retiradas a inocência desde muito cedo. Então, trazer estas conversas para com pessoas já adultas e dar-lhes esse espaço para serem vulneráveis, principalmente pessoas com experiências ditas masculinas, para terem esse espaço para partilharem, para se sentirem vulneráveis com pessoas que parecem consigo. E tenho aqui umas perguntas, não sei se queres dizer alguma coisa. É uma conversa, estamos aqui, estamos no sofá, em casa. O que ficou muito marcado nesse início de conversa é a minha ideia, a ideia que eu tinha e que eu tive que voltar atrás, especialmente no contexto da minha infância, para me ver como um homem, um menino negro na escuridão. E vivendo da escuridão para a escuridão com a escuridão e tentar reforçar uma ideia, né, quer dizer, disseminar essa ideia. Euros de 1.682 reunidos em 24 horas. O valor que angariámos no pedido de ajuda à comunidade para a realização deste momento histórico na Cova da Moura, momento histórico em Lisboa, momento histórico em Portugal. Há 5 anos atrás, a minha vida mudou. Nasceu o meu primeiro filho, da Black Bay Project. Um lugar de arte, um lugar de comunhão e, acima de tudo, um lugar de amor, nascido naquilo que eu gosto de chamar o renascimento do movimento negro LGBTQIA+ de Portugal. Durante 21 anos eu imaginei um lugar como este. Durante 21 anos procurei as minhas pessoas em Odivelas, na linha de Sintra, em Loures, na Margem Sul, na Lisboa periférica. Em Lisboa, not Lisbon. E hoje aqui estou, com 25 anos, últimos 4 deles vividos dentro de um sonho que parece nunca mais acabar. Porque daqui ninguém nos tira. Daqui ninguém nos cala. Daqui ninguém nos para. A toda a nossa comunidade da Cova da Moura que nos recebeu de braços abertos, um obrigado. A toda a gente que decidiu escolher a sua tarde de dia 5 de julho de 2025, o dia que se celebra os 50 anos da independência de Cabo Verde. Obrigado. A toda a equipa que tem vindo a trabalhar neste evento há mais de 4 meses, às Afrontosas, Dentro de Zona, a Issa, da Black Bay Project, um obrigado. E hoje um pedaço da nossa história mudou. A nossa história continuará a mudar em crescimento, da margem ao centro, porque o Pride é preto. O Pride é preto, da margem ao centro. 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 Obrigado. E foi essa a compilação.
do mês intenso que tivemos em junho e julho. E agora precisava só luz e da apresentação. E é isso. E voltando também, remetendo ao ADN, ao Arquivo Digital Negro, que é um dos projetos que eu apresentei, que tenho vindo a trabalhar, no qual tenho vindo a trabalhar, o projeto vai ter uma nova fase a partir de amanhã, onde basicamente eu vou fazer uma pesquisa focada em acervos comunitários, coleções pessoais e estruturas institucionais no Brasil, portanto em várias cidades do Brasil, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, principalmente essas três, para tentar entender qual é o balanço entre o institucional e o comunitário, qual é a linha, qual é a linha que separa e de que maneira é que ambos podem se beneficiar e também onde é que está o lado menos bom de ambos também, para saber, para aprender também um bocado de como armazenar este tipo de material, onde é que, como estávamos a falar há um bocado, é na internet, sim, se a internet acabar amanhã, o que é feito dos materiais? Principalmente se não conseguirmos tê-los num formato físico, por exemplo, isto são vídeos, como é que, a não ser que sejam CDs, os transformam em CDs, como é que os mantemos vivos? E também criar essa ponte entre práticas e memórias utilizadas no Brasil, Portugal e na diáspora, e entender de que maneira que as nossas memórias viajam, resistem e reinventam-se entre continentes. E o projeto desta fase de desenvolvimento chama-se Archiving Black Lusophone Stories, arquivando histórias lusófonas negras, e é apoiada pelo Arts Council England, que financiou este projeto. Os próximos 4, 5 meses vou passar no Brasil, a partir de amanhã, em que é isso, é basicamente uma pesquisa intensa e imersiva de entender como é que eles fazem lá e como é que um país foi colonizado passa do país colonizado a ser uma referência no que toca a temáticas sobre raça, sexualidade, género, religião, enquanto que nós aqui ainda estamos meio que a tentar adaptar palavras do inglês para o português e a tentar também introduzir linguagem neutra, etc., com muito esforço. Aqui, nos próximos slides, basicamente fiz uma listagem dos projetos nos quais me inspiro, que mencionei há bocado. O Ruckus, que é o maior arquivo negro LGBTQIA+, da Europa, fundado em Londres por 2 fotógrafos e fotógrafos / cineastas, a Jamal X e Topher Campbell. Tiveram uma exposição no Somerset House, também em Londres, e acho que foi uma das maiores exposições que eles tiveram até agora. E, de novo, remetendo para o balanço do comunitário para o institucional. Por acaso, é uma conversa que ainda não tive com eles, tentar entender como é que foi a negociação de levar o material, porque o material é muito explícito também, tem muito material explícito e gráfico, que se nota na exposição, mas que não está lá o material na sua totalidade. Mas sei que também, por exemplo, o arquivo acho que 99% do arquivo está armazenado no London Archives, então também tentar entender como é que foi essa relação com o London Archives, como é que as pessoas fazem para acessar, porque também já ouvi dizer que pessoas da comunidade não conseguem ter um acesso assim tão fácil, ou não há esse cuidado por parte da equipa quando os estudantes universitários vão lá e tentam acessar esse arquivo para usar como evidência, seja para as suas teses ou trabalhos académicos. Friends on Film, que é um projeto de arquivo de um amigo meu, também em Londres, chamado Bernice Malunga, que é uma pessoa britânica congolesa,
que há 10 anos tem vindo a registrar momentos da comunidade, maioritariamente comunidade negra queer de Londres. Não só em Londres, porque nesta exposição que tiveram nos últimos 6 meses também tem fotos em Paris, tem fotos no Brasil, porque também passaram lá cerca de 6 meses o ano passado. Então tem vindo a registrar e a expandir o seu projeto além Europa, além Ocidente. O Zombi, que é no Brasil, que é um dos arquivos com quem eu vou estar a trabalhar, com quem eu vou tentar entender quais são os seus métodos, que é sediado em Salvador, no estado da Bahia, fundado por um fotógrafo e acho que é um dos maiores, se não estou em erro, arquivos afro-brasileiros e que tem principalmente uma base muito mais comunitária e não institucional, em comparação com os outros dois que eu vou mencionar, que é o MUCAB, que é o Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira, no Rio de Janeiro, que tem uma estrutura muito maior, e o Museu Afro-Brasil em São Paulo, que, igual. Igual. E só de olhar para esta sala eu fico a imaginar como é que seria termos algo do género em Portugal. Principalmente olhando para a cultura que está a ser criada por pessoas afrodescendentes que já nascem aqui, que já estão aqui primeira, segunda, terceira geração. De que maneira é que podemos imaginar espaços deste género anticoloniais, de que maneira é que podemos evitar esses tipos de processos, porque muitas das vezes, ou algumas vezes, são repetidos também dentro da comunidade. E, não sei se vou ter mais tempo, acho que a última questão era mais, again, como há bocado, abrir para a sala a questão de o que faz um arquivo pertencer às pessoas, de que maneira que mantemos acessíveis. Como eu mencionei há bocado, as pessoas quando ouvem arquivo pensam na biblioteca e que têm que passar por 1001 fases até acessar o material que estão à procura. De que maneira e a minha questão é de que maneira que fazemos os arquivos pertencerem às pessoas, principalmente ao seu público-alvo. Por exemplo, de que maneira que eu vou fazer o ADN, no arquivo digital negro, pertencer a pessoas afrodescendentes, africanas, da diáspora, etc., em Portugal. Principalmente em termos de linguagem, porque eu sinto que muitas das vezes, pessoalmente falando, quando eu vou a certas conversas, a linguagem usada, e o português em específico, porque no inglês não é assim, o inglês é muito raso. O português é muito complicado e as palavras usadas e a linguagem demasiado académica, então acaba por uma pessoa do dia a dia, uma pessoa comum, não vai pensar que aquilo não é para ela, ou tipo, nem sequer vai pensar naquilo de todo. Então essa era a pergunta. Não sei se temos tempo ou não. Se já são 6:10. Ok. Se alguém quiser adicionar, se alguém quiser responder. Ok. Sim, o que é que faz um arquivo pertencer às pessoas? Estou bem. Está bem, pessoa. O Mike. Olá, boa tarde. Boas tardes. Eu acho que quero começar só por mencionar coisas que, se calhar, em termos de acessibilidade, abrem esses caminhos. Acho que a arte e a educação fazem isso. E hoje em dia, se calhar, começar a apostar mais na tecnologia, pelo menos em princípios do que estavas a dizer há bocado, se a internet acaba amanhã ou se o Instagram acaba amanhã, como é que nós passamos a mensagem e como é que partilhamos o arquivo que já temos este tempo todo. Mas acho que são 3 pilares que sempre abriram as portas ao público e é isso, como artista, acho que é uma das formas que me relaciono com o teu trabalho também, não é? E é sobre isso, arquivos vivos pertencem mesmo ao povo e pertencem às pessoas que os arquivistas querem enaltecer. Obrigado. Concordo também. Mais alguém?
Não se atropelem, não sou gozado. Estou a brincar. É isso. Penso eu. É essa. É isso. É essa a palestra. Obrigado por terem vindo. Obrigado.